Não é um vlog do meu canal se não tiver música brega tocando ao fundo ou vizinhos fazendo barulho. Hoje temos os dois. Então, assim, eu já cansei de pedir desculpa por isso. Se vocês não estão ouvindo, que bom. Se vocês estão ouvindo, vocês que lutem. Mais um vlog começando aqui no canal, e nesse vlog a gente vai falar de maratona, né? Mais uma vez, saindo de uma maratona, entrando em outra maratona, tô aqui, ó, emendando uma na outra, e eu espero muito que essa maratona seja, assim, um sucesso na minha vida, porque é uma maratona que vai durar aí 2 semanas, então terei bastante tempo para me empenhar nas leituras e quem sabe aí conseguir atingir todas as minhas metas. Se você não sabe de qual maratona eu tô falando, se bem que já deve saber porque tá no título, eu tô falando da Maratona Spring Read organizada pela Kabuki. Essa maratona ela começou agora no dia 15, hoje é dia 16, né? Era pra ter começado esse vlog ontem, mas a gente finge que tá tudo bem. Teve até uma live de abertura, eu dei uma passada lá na live, né? Li um pouquinho no sprint e tudo mais. E ela vai até o fim do mês, então ela vai até dia 30, e são aí 16 dias de maratona, com lives e sprints todos os dias. A Kabuki fez um esquema bem legal. E hoje, então, eu vou mostrar minha TBR pra vocês, né, e falar mais ou menos como que vai ser a minha maratona. E aí a gente vai conversando ao longo dessa primeira semana, né, esse vlog vai durar a primeira semana da maratona. E depois eu vou fazer mais um com a segunda semana da maratona. Gente, eu não sei onde é que eu vou parar com tanto vlog de tanta maratona. Bom, vamos falar de TBR, então. Eu tô participando pelo time, pelo grupo Equinócio. Assim, na verdade, eu acho que eu até gostei mais dos desafios do solstício. Só que no fim das contas eu vi que os livros que eu ia ler iam se encaixar nos desafios do Equinócio. Falei, então vou ficar com o Equinócio mesmo, né? Que aí a gente já tá aqui determinando que eu não tô colocando metas muito absurdas. Então, como os livros que eu tava pretendendo ler se encaixavam nos desafios do Equinócio, eu fiquei no Equinócio mesmo. Mas quem sabe ao longo da maratona eu não acabe, né, também vendo que algum desses livros cumpre os desafios da solstício. Depois eu vou até dar uma olhada nisso, porque eu não parei pra pensar. Eu vou dar uma olhada depois, se eles se encaixarem aí eu vou conseguir cumprir vários desafios. Então vamos falar de TBR. Pro desafio Flor de Lótus, que é pra ler um livro de fantasia ou com elementos mágicos, eu encaixei 2 livros, e é lógico que um deles é Crooked Kingdom, que vocês não me aguentam mais ouvir falar desse livro. Gente, eu juro que não tá uma leitura arrastada, é porque eu realmente defini pra, né, ler esse livro aos pouquinhos até dia 18, mas eu já estou na página 338, capítulo 30, então assim, já tô na reta final, faltam aí 100 páginas mais ou menos, então tá tudo bem, eu vou conseguir ler até sexta-feira, tá tudo certinho, não tô desesperada, não tô tentando correr atrás do prejuízo, vai dar tudo certo, tá? Vocês não vão mais me ver falar nesse livro depois desse vlog. E o outro livro que eu coloquei, né, nesse desafio foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato, acho que é assim que fala o nome dela, que é um livro nacional que tá lá no Kindle Unlimited, e como eu assinei naquela promoção que rolou de R$99 por 3 meses, falei, bom, vamos aproveitar, né, e ler os livros que estão lá. Esse livro aqui é muito recomendado pela Gé, ela ama esse livro, ela vive falando pra gente, pra todo mundo ler, né, ela já fez até vídeo no canal dela e tudo mais, então eu decidi encaixar na maratona, né, porque tem tudo a ver, é uma fantasia, então tá dentro desse desafio. Já comecei a ler, atualmente eu tô em 21%, então assim, tô no começo, estou gostando, eu tô assim curiosa, porque ele tem uma vibe de investigação, né, é uma fantasia urbana, né, se passa lá na cidade de São Paulo, e tem toda uma vibe de investigação, ali polícia, crimes, então eu tô assim bastante curiosa pra ver onde essa história vai dar. Pro segundo desafio, que é o desafio rosa, que é um desafio que pede pra você ler um livro de um autor esquecido, eu escolhi Os Testamentos, da Margaret Atwood. Cheguei a comentar, acho que no vlog passado, que eu iria ler Os Testamentos, né, porque eu reli o conto da Aya, né, através da graphic novel, então agora vou ler Os Testamentos. Eu amo a Margaret Atwood, né, é uma das minhas autoras favoritas, mas esse livro tava meio encostado ali, desde que ele lançou eu tava muito animada pra ler, aí comprei, acho que no final do ano passado, e desde então ficou ali, entendeu? Eu tava super animada pra ler e não li, então falei, agora não vou deixar mais, entendeu? Agora chegou a oportunidade certa pra eu ler, porque a história de O Conto da Aya tá fresca na minha cabeça. E assim, esse é um livro, é o maior livro da minha TBR, ele tem quase 450 páginas, então assim, é um livro bem grossinho, mas eu estou confiante que até o fim do mês eu vou conseguir ler esse livro inteiro ainda dentro da maratona. Pro desafio Orquídea, que pede pra ler um livro com flores ou plantas na capa, eu escolhi Poliana, né, que ele tem essas plantinhas aqui na capa. Poliana é engraçado porque é um livro que eu li o segundo, né, não sei se vocês sabem, mas é uma duologia, tem Poliana e Poliana Moça. Eu já tinha Poliana Moça numa edição bem antiga aqui em casa, né, comigo. É uma edição que era da minha mãe. E aí eu li porque ela gosta muito desse livro, mas acabei não lendo o primeiro, que é Poliana. Eu consegui entender perfeitamente lendo o segundo sem ler o primeiro, mas agora eu vou ter toda a base da história que eu vi no segundo, né, vou ter aqui nesse primeiro livro. É um livro super curto, ele tem menos de 200 páginas, então ele até se encaixa, na verdade, em um outro desafio,
que é o próximo que eu vou falar agora, mas eu escolhi um outro livro para esse desafio. E o desafio em questão é o desafio do Jasmine Estrela, que eu vou ler In an Absent Dream. Vou colocar a capa aqui para vocês verem, porque eu vou ler ele em audiobook. Vou ouvir, né, o audiobook, já comecei a ouvir. Eu esqueci de falar, mas eu não comecei nem Poliana e nem Os Testamentos ainda. Então, assim, eu tô lendo esses outros dois livros, né, o Porém Bruxa e o Crooked Kingdom, e também estou lendo, né, ouvindo o audiobook de In an Absent Dream. Esse é o quarto livro daquela série Wayward Children, eu acho que é o nome dela em inglês, eu não sei como foi traduzida pro português. É uma série que quem trouxe foi Amor Branco, o nome do primeiro livro é De Volta Pra Casa. Esse já é o quarto livro, não foi lançado aqui no Brasil ainda. Todos os livros dessa série são super curtos. Agora eu tô aqui pensando, eu falei que o Desafio do Jasmine Estrela é um livro de até 250 páginas? Acho que sim, né? Mas enfim, esse livro, ele é bem curtinho, né? Ele tem 180 páginas aí, mais ou menos, 170 e poucos. Eu tô ouvindo um pouquinho por dia, sem muita pressa, ouvindo 20 minutos, meia hora por dia, pra eu terminar, né, no fim do mês. Então, assim, tô realmente sem pressa. Tô muito no começo ainda, mas assim, é uma escrita muito encantadora, né? A escrita da Shannon Maguire. Bem de fantasia mesmo, né? Que deixa você, assim, bem imersa na história. São livros que são meio que independentes, mas todas elas se passam aí no mesmo universo, né? Então é interessante que você leia todos os livros, sim, pra que você possa ficar mais a par de tudo que já aconteceu, tudo que tá acontecendo. E aí, coisas agora que eu tenho pra falar além da TBR. Seguinte, gente, aconteceu uma coisa essa semana, que basicamente o meu livro mais aguardado do ano ficou disponível aí pros parceiros da editora, né? Já expliquei pra vocês que eu sou indiretamente parceira da Companhia das Letras, né, pra um outro blog. Tô falando de O Timbre. E eu já tenho ele no meu Kindle, porque ele ficou disponível na plataforma do NetGalley, né, que é uma plataforma que disponibiliza e-books. E a Companhia das Letras eu acho que é a única editora brasileira que tá lá no NetGalley. E eles disponibilizam o livro pros parceiros por lá também. Então eu já baixei, tá no meu Kindle. E eu falei, meu Deus, agora, como é que eu vou encaixar esse livro? Ele acaba até se encaixando em alguns dos desafios, mas eu não vou necessariamente colocar como foco pra ler durante esse mês e terminar ainda nesse mês. Eu vou começar o livro, mas eu só vou começar depois que eu terminar Crooked Kingdom. O meu foco é 100% terminar Crooked Kingdom essa semana, pra daí sim eu poder começar Os Testamentos, e também acho que eu vou começar O Timbre, porque eu não vou me segurar. Eu preciso muito ler esse livro, eu tô realmente muito desesperada por ele. Eu só não vou colocar ele como uma meta da maratona, porque eu não quero também colocar tanta pressão, porque é um livro de mais de 500 páginas, então eu não quero fazer loucuras aqui, né? Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar, mas eu vou precisar começar esse livro porque eu preciso saber o que vai acontecer, gente. Quem leu A Nuvem sabe como que é o final daquele livro. Depois daquele final, não tem como não ficar desesperado. Se eu não terminar Crooked Kingdom amanhã, eu termino na sexta-feira. Entre amanhã e sexta-feira eu vou finalizar. E, enfim, a gente vai conversando. Quando eu começar O Timbre, eu conto pra vocês. E também quando eu terminar Crooked Kingdom. Hoje saiu na Netflix um filme que eu estou muito animada pra assistir. E eu vou assistir assim que eu terminar esse update aqui. Que é The Devil All the Time. Que agora eu não lembro como que ficou em português, porque eu confundo o nome do livro com o nome do filme. Um é O Mal Nosso de Cada Dia e o outro é O Diabo de Cada Dia, uma coisa assim. Que é o filme que é protagonizado pelo Robert Pattinson, amor da minha vida. Bill Skarsgård, outro amor da minha vida. Tom Holland, bacana, e o Sebastian Stan também bacana. Então eu vou assistir realmente pelo Robert Pattinson e pelo Bill Skarsgård, porque eles são tudo na minha vida. Eu vou assistir, depois eu venho comentar com vocês aqui o que eu achei. Eu não li o livro, né, eu vou só assistir o filme mesmo, pois o livro é da Dark Side, está caríssimo, não tem nem hipótese de eu comprar. Então o que eu tinha pra falar aqui de início é isso. E sobre a maratona, eu vou tentar participar sempre das lives, né? Não digo que todo dia eu vou estar lá fielmente, mas hoje, por exemplo, vou tentar dar uma passadinha na live lá, tentar fazer alguns sprints, porque realmente eles ajudam a gente a dar uma acelerada na leitura. Ontem no sprint eu foquei em ler Porém Bruxa, hoje provavelmente também vou ler Porém Bruxa e talvez algumas páginas de Crooked Kingdom também. Mas agora eu vou assistir o filme e depois a gente se fala. Domingo pós-piquenique literário.
Não lembro a última vez que vim conversar com vocês, já faz um tempo, só isso que eu sei. Então aproveitei que eu já tô aqui, né, pra poder gravar esse update. Eu não tenho muitas coisas de livro pra falar, eu terminei Crooked Kingdom e eu vou falar brevemente aqui sobre ele, mas eu vou começar esse update mostrando 2 livros que chegaram ontem aqui em casa. E são 2 livros que eu comprei na Book Friday, então já faz bastante tempo, né, mas eles só chegaram agora porque são livros importados, né, então era meio que natural mesmo que eles demorassem um pouquinho pra chegar. Eu vou mostrar primeiramente os livros, depois a gente conversa um pouquinho sobre o que eu andei lendo. Não tem unboxing hoje, é só o book haul mesmo. E os livros são os seguintes: City of Ghosts, da Victoria Schwab, uma das minhas autoras favoritas. Esse aqui é um dos livros que eu não li dela ainda, e também não foi lançado aqui no Brasil ainda esse livro. Eu não sei se esse aqui é uma trilogia ou duologia, sinceramente não faço ideia. Sei que já tem o 2º livro lançado, mas não faço ideia se vão ter mais livros. Eu sei muito pouco dessa história, eu acho que essa menina aqui, a protagonista, ela vê fantasmas, ela é uma caçadora de fantasma, alguma coisa assim. E é um livro super curtinho, ele é muito pequenininho, inclusive, gente. Ó, vou pegar um livro aqui de um tamanho relativamente normal, pra vocês verem como ele é pequeno. Eu achei ele muito bonitinho, que ele é mini. E ele tem uma diagramação muito boa, né, e uma letra também grande, então eu acho que vai ser muito de boa, né, pra ler. E, enfim, é um paperbackzinho, né, gosto muito dos livros paperback, tem gente que reclama, mas eu gosto muito desse livro, assim, mais molenguinha. Eu acho ele muito confortável de ler. Pode ser que eu encaixe no TBR de outubro, porque meu TBR de outubro já tem 300 mil livros, pode ser que, né, onde cabe 10, pode caber 11 também. Mas, assim, o que eu ouço falar desse livro, ele divide um pouco opiniões, tem muita gente que não gosta desse livro, porque acha ele muito bobinho, mas ele não é um livro YA, né, ele é um livro de middle grade, então ele é um livro infanto-juvenil, ele tem esse público, né, até porque pelo nome que a autora usa, que a gente sabe que Victoria Schwab é quando ela escreve livros YA e infanto-juvenis, e V. Schwab é para os livros adultos. Esse aqui eu sei que ele é para um público um pouco mais jovem, mas assim, Victoria Schwab é Victoria Schwab, ela pode escrever o que ela quiser, que eu vou ler. Falta muito pouco pra eu ter lido toda a obra dela, né, e só esperar aí os próximos livros que virão. Inclusive tem um lançamento agora de outubro, The Invisible Life of Eddie LaRue, eu acho que é o nome, que eu tô, assim, completamente desesperada. E um outro livro que chegou também de uma autora que eu amo, esse livro aqui eu já li, mas eu li em e-book na época. Eu tava de olho no preço do livro, só que o hardcover tava muito caro e não abaixou o preço durante todo esse tempo que eu tô olhando. Desde que eu li o livro, coloquei o livro na wishlist e não abaixou o preço. Só aumentou ou voltava pro preço original, né, pro preço que ele tava quando eu coloquei na lista. Sempre 97, 100, nunca consegui um preço decente. E aí lançou a versão paperback, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá fora geralmente lança o livro em capa dura primeiro, depois o livro é lançado em paperback. Isso é bem comum de acontecer e o livro paperback demora um tempinho pra lançar. E como ele foi lançado agora em agosto e eu vi que tava num preço legal, eu falei, ai, não sou tão fã dessa capa, eu prefiro a capa do livro hardcover, mas o que importa é que vou ter o livro físico, que é You Must Not Miss, da Katrina Lennon. Esse livro eu comentei recentemente sobre ele num vídeo que eu fiz aqui no canal sobre livros que eu amo, mas não recomendo. Esse é um deles. Eu sou muito, muito fã desse livro, muito, muito fã dessa autora. Preciso ler mais livros dela, que até o momento só li 2. É um dos meus favoritos esse livro, eu realmente amo muito e quero reler. Sempre falo, né? Quero reler, mas sei lá quando, porque eu tenho muita dificuldade pra reler livro. Mas assim, essa capa, ela é muito bonita, né? Ela tem uma ilustração muito bonita e eu sei que ela tá seguindo o padrão, assim, que agora parece que os próximos livros dela vão ter umas ilustrações, acho que feitas pela mesma pessoa. Inclusive, o próximo livro dela, que lançou essa semana, lançou dia 15, que é Horrid, tá aqui atrás, ó. Ele também tem ilustração, então acho que, se eu não me engano, foi a mesma pessoa que ilustrou. Eu acho que agora esse vai ser o padrão. O que importa é que agora tá aqui comigo esse livro e eu vou poder reler e vou poder mostrar quando eu falar desse livro novamente em futuros vídeos e fotos e coisas do tipo. A primeira leitura que eu concluí na maratona foi... Bom, como eu já falei, né, a primeira leitura que eu concluí na maratona foi Crooked Kingdom. Não lembro agora exatamente o dia que eu terminei, mas já faz uns 2, 3 dias que eu finalizei. E, teoricamente, a discussão seria ontem, né, dia 19, só que aconteceu alguma coisa lá que as meninas precisaram adiar a discussão e ela foi pra hoje, 5 horas da tarde. Bom, gente, eu finalizei esse livro com o coração quentinho por um lado, mas também triste, né, por causa de certos acontecimentos que vocês sabem muito bem, né, quem já leu sabe muito bem quais são. Porque a Leigh Bardugo, ela finalizou algumas histórias de maneiras, assim, um pouco inesperadas, né, eu acho que ela tomou decisões que até eram necessárias de certa forma, mas elas fazem sentido de certa forma, mas que, assim, né, gente, eu tenho todo o direito de ficar triste, eu tenho todo o direito de falar assim, por quê? Por que fez isso com o meu coração? Mas, assim, foi um livro maravilhoso, eu gostei muito, eu achei ele melhor que Six of Crows, acho que porque eu já conhecia os personagens, então eu já tava acostumada, não precisei entrar no mundo, por mais que eu já conhecesse esse mundo desde o primeiro livro, porque eu já tinha lido a trilogia Grisha, ainda assim eu senti que o primeiro livro ele é muito
ele apresenta muita coisa, né? Ele joga a gente no mundo, mas ao mesmo tempo ele dá início a muitas coisas. Esse aqui a gente já tá acostumado com tudo, e inclusive, né, principalmente com os personagens. Então eu me senti muito mais ali parte, né, do que estava sendo apresentado. Acho que o único ponto, assim, negativo, que inclusive foi o que me fez tirar meia estrela do livro, né, é uma questão de gosto mesmo, pessoal, que é o fato de eu não ser muito fã de histórias, assim, né, de roubos e gangues e coisas assim, tipo, não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Esse aqui, ele conquista a gente por causa dos personagens. Todos os personagens são maravilhosos, né? Todos os que fazem parte ali dos 6, eles são muito incríveis e eu gosto muito do ponto de vista de todos eles. Todos os pontos positivos que eu tiver pra falar desse livro tem a ver com os personagens. Eu amo muito todos eles e a Nina continua sendo a minha favorita, mas eu também gosto muito da Neji, eu gosto do Cass, né? Tenho meus pontos ali com o Cass, mas eu gosto dele também. Mas a Nina ainda é minha favorita e eu sei que a gente vai ver alguns desses personagens em King of Scars, né, que é o livro do Nikolai, né. Só que não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, né. Eu acho que agora os direitos da Leigh Bardugo não são mais da Gutenberg, né, acho que são da Planeta, se eu não me engano. Então a gente tem agora uma nova casa aí pra essa autora, e aí eu não sei se eles pretendem lançar, né, a duologia do Nikolai. Eu espero muito que sim, porque eu quero continuar lendo histórias nesse mundo, e eu amo o Nikolai, eu acho que sim, um dos meus personagens favoritos da história inteira, né, do mundo Grisha como um todo. Mas eu não quero ler em inglês porque eu tenho ainda um pouco de dificuldade de ler fantasia em inglês. Mas foi realmente uma experiência muito incrível. Eu gosto de como a Leigh Bardugo aborda tantos assuntos, assim, que são pesados, né, ou assuntos que são importantes, com uma tranquilidade, assim, sabe? E naturalidade, que é sempre o que é o mais importante, né? Então a gente tem personagens de LGBT que são abordados, né, toda essa questão da sexualidade é abordada de maneira muito natural, nem é, assim, uma questão mesmo, sabe? Também tem a deficiência do Cass, né, que ela é também abordada, às vezes, assim, eu acho que até pode ser abordada de uma maneira um pouquinho complicada, quando o Cass fala de si mesmo, mas eu sei que pros outros personagens, enfim, pra história como um todo, também é lidado de maneira muito natural, né, essa deficiência do Cass, e outras coisas, né, traumas que os personagens sofreram, porque praticamente todos ali têm questões de trauma, né, questões de momentos assim que eles passaram e que moldaram, né, cada um deles como pessoa. Então isso tudo é abordado de maneira muito natural e eu gosto muito de ler todas as vezes que a Leigh Bardugo faz assim flashbacks, né, pra explicar coisas em relação aos personagens. Eu acho que ela faz isso muito bem. Mas a história em si é uma história assim que é complexa, né, e tem toda aquela coisa de planos e que tudo pode dar errado o tempo todo e você fica com o coração na mão e você fica, meu Deus, por favor, salve esses bandidinhos, porque a gente sente muito por eles, né. Então, assim, a história é muito boa, mas não é aquilo que realmente me cativa, né. São os personagens, eles são a alma dessa história, eles são a alma desse livro, então por isso que gostei bastante. A outra atualização de leitura que eu tenho pra fazer é sobre Porém Bruxa, que foi o único livro que eu li, né, nos últimos dias. Eu tô com a minha cabeça, assim, não muito boa pra leitura no momento, então estou lendo pouco e espero conseguir melhorar isso, né, durante os próximos dias, mas esses últimos dias que eu fiquei aqui sem fazer update é porque minha cabeça realmente não tava muito boa, mas eu li um pouquinho de Porém Bruxa, atualmente eu tô em 57%, né, já passei da metade, e assim, é um livro que deixa a gente muito intrigada, eu fico muito curiosa pra saber onde a história vai dar, porque ele mistura fantasia urbana com investigação, né, então tem polícia e tem crimes que aconteceram e tem toda uma investigação sobre esses crimes, fala um pouco sobre política, sobre corrupção, fala sobre vários assuntos, assim, que a autora vai inserindo, né, ao longo da história, e eu tô gostando bastante. A Isis é uma personagem que eu gosto muito de acompanhar, ela é bastante intrigante, assim, é uma personagem muito bem construída, eu gosto que ela é uma pessoa que foge do padrão de mocinha, ela não tem, assim, aquelas características imaculadas de mocinha, ela é muito real, ela tem defeitos, ela faz coisas erradas, mas ela também é uma personagem que os fins justificam os meios, então ela acaba fazendo coisas que podem ser consideradas não tão certas, mas porque ela tem objetivos que são nobres, né? Tem todo um conselho ali de bruxos, e tem toda uma sociedade dos próprios bruxos e regras que ela tem que seguir e tudo mais, então nem sempre ela segue essas regras, mas ela tem sempre um objetivo que é maior, que é correto, então ela acaba fazendo coisas não tão dentro da lei, né, digamos assim. Tá sendo uma leitura que tá fluindo muito bem, só que como eu não tô com uma cabeça assim tão boa pra focar em leitura no momento, né, não estava, pelo menos, espero que hoje eu consiga focar um pouco mais, então por isso que a leitura não andou tanto, e eu queria até terminar esse livro hoje, mas não sei se vai ser possível, mas quem sabe até amanhã, assim, eu consiga terminar pra poder pegar outros livros aqui. Hoje pretendo começar Os Testamentos, e talvez o Timbre também, mas não sei ainda. E na Nebuchadnezzar Dream, até esqueci de comentar, mas o audiobook, eu andei um pouquinho com ele, mas eu não sei onde eu tô, mas eu andei muito pouquinho. Eu acho que eu ouvi mais um capítulo só, então assim, eu preciso me organizar aqui novamente. Vou tentar focar um pouquinho nas leituras agora, porque
quero conseguir andar um pouco com os livros que eu tenho aqui pra pegar, né, que eu não comecei ainda, e também com as minhas leituras atuais. E um outro comentário que eu queria fazer é que ontem eu terminei a série Defending Jacob. Eu li Em Defesa de Jacob recentemente, li pra poder assistir essa série e até então eu tinha assistido, então durante os últimos dias aí eu assisti Defending Jacob, terminei ontem. E assim, eu achei a série muito boa, enquanto a adaptação ela é muito fiel. Mudaram poucas coisas, porém o final é diferente. Se você gosta de ler a obra original antes pra saber mesmo como ela é, né, e saber se teve alguma mudança ou não, eu recomendo que você faça, porque o final é sim diferente. São duas coisas ali que acontecem bem no finalzinho mesmo, que são bastante diferentes. Mas no geral, é uma série muito fiel. O Chris Evans tá maravilhoso, né, como sempre. E assim, a atuação muito boa, né, ele realmente fez o papel ali muito bem, do pai do Jacob. O menino que faz o Jacob, que eu acho que é Jaden Martell, não lembro agora o nome dele, se é esse, mas enfim, é o menino que fez It. Ele também tá muito bem como Jacob, ele convence muito bem como aquela pessoa, aquele menino assim misterioso, que a gente não sabe se realmente cometeu o crime ou não. E a mãe também do Jacob, ela é maravilhosa, enfim, o trio ali da família tá perfeito, todo o elenco tá muito bem. Fica aqui a recomendação Defende Jacob pra vocês, é uma minissérie da Apple TV. São 8 episódios, assim, não é realmente muito demorada de assistir, os episódios têm em média 40, 50 minutos e os dois últimos têm 1 hora de duração. Ela tem um ritmo muito bom, né, quando termina um episódio você já quer assistir o outro. Então hoje, né, domingo, eu quero focar em Porém Bruxa, quero ler um pouquinho mais dele e também quero pelo menos começar os testamentos, pra quem sabe começar o Timbre amanhã, né, porque eu não quero começar um monte de livro assim ao mesmo tempo pra não ficar com muita coisa na cabeça. Então eu espero que eu não demore pra voltar aqui pra fazer update, porque esse vlog vai até terça-feira, né, porque terça-feira termina a primeira semana da maratona, então entre terça e quarta-feira eu vou finalizar esse vlog pra começar o próximo, que vai até a próxima quarta-feira, né, que é dia 30. Então é isso, gente, espero que eu consiga ler um pouquinho mais pra trazer outros updates aqui pra vocês e falar um pouco mais sobre o que estou achando de cada leitura. Acabou de faltar luz aqui no meu prédio, tava assistindo uma série de boa, só que aí faltou luz, falei, bom, vou aproveitar e começar esse livrinho aqui. Tô aqui prontinha pra começar a gravar um vídeo agora, né, já tô aqui com o meu look super dark. Poderia ser até um vídeo de Halloween, mas não vai ser. É apenas um vídeo de leituras. E se tudo der certo, vou gravar 2 vídeos hoje. Tô gostando tanto desse look que eu provavelmente vou gravar os 2 vídeos com este mesmo look aqui. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades de se arrumar. E como não estamos saindo de casa, temos que aproveitar. A bagunça pós-vídeo é real. Tá vendo, gente? Vocês acham que é brincadeira, mas eu só saio citando os livros e jogando, entendeu? É assim que as coisas funcionam comigo. Eu vou citando e jogando até não sobrar nenhum. Chegou o momento de finalizar esse vlog e pra variar, né, era pra ter finalizado ontem, mas na verdade sempre acabo deixando pro dia seguinte. E hoje é quarta-feira. A primeira parte da maratona terminou ontem, então eu vou finalizar esse vlog hoje e já começo o vlog com a segunda semana, né, digamos assim, da maratona. Então hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li nesses dias. O carro do lixo, meu pai, cada hora uma coisa. Então, sobre os livros concluídos, primeiramente, eu finalizei Crooked Kingdom, já conversei sobre ele aqui com vocês, né, vocês já sabem aí todas as minhas opiniões, eu gostei muito desse livro. Eu ainda tenho que terminar de assistir a live das meninas, porque eu comecei a assistir, mas eu tava ocupada na hora e eu tive que parar, e aí preciso continuar ainda. Foi bem bacana ver alguns dos pontos de vista delas em relação a essa história. E além de Crooked Kingdom, eu finalizei Porém Bruxa, né, aqui no Kindle. Eu acho que eu ainda não comentei, né, sobre esse livro com vocês. Eu gostei da leitura, foi uma ótima experiência, uma ótima fantasia aí nacional. Eu tive alguns probleminhas em relação ao enredo, mas assim, uma questão totalmente pessoal, que assim, eu não me identifiquei tanto com o enredo, sei lá, simplesmente não me envolvi tanto com o enredo, não achei assim tão intrigante. Mas eu adorei os personagens, eu gostei muito da Isis, né, que é a protagonista, eu gostei muito do grupo de amigos, achei toda a relação entre esses amigos muito gostosinha, assim, de acompanhar, adorei a relação entre a Isis e o Corregedor. O ponto forte desse livro pra mim realmente foram os personagens, foi assim, o que eu mais gostei, e a ambientação também, porque o livro se passa em São Paulo, né, na capital, então a gente consegue imaginar com muita facilidade tudo aquilo acontecendo, ela narra lugares reais, então tudo isso é bem interessante, porque eu gosto muito de ler livros nacionais que eu realmente consegui enxergar o Brasil, né? Você não precisa ser todo regional e falar sobre várias coisas brasileiras para que o livro pareça que tá passando aqui no Brasil. Mas assim, algumas coisinhas que às vezes os autores colocam já acho assim suficiente para conseguir enxergar o Brasil ali. Então esse é um desses casos. Eu consegui imaginar
imaginar essa história perfeitamente bem. Então é um livro que eu recomendo pra quem gosta de fantasia urbana, pra quem quer ler mais fantasia nacional, porque ainda é um gênero que não é muito divulgado aqui no Brasil. Então super recomendo. E eu espero que a autora escreva novas histórias dentro desse universo, novas histórias da Isis. Eu acho que a autora tem sim a intenção de escrever novas histórias. Espero que isso aconteça, né, em algum momento. Agora, sobre leituras atuais, eu sigo lendo In an Absent Dream, né, em audiobook, e eu tô chegando mais ou menos 40%. Como eu já tinha comentado, eu não tenho pressa de terminar esse livro agora, né, eu só vou querer finalizar mais pro fim da maratona mesmo, tô ouvindo aos pouquinhos. Tá uma leitura bem gostosinha. Falta luz aqui no meu prédio dia desses e eu aproveitei pra começar o timbre. No momento eu tô em 6%, tô bem no comecinho. E assim, eu ainda não tenho muita opinião pra dar, porque tá super no começo, né? Então não tem muito que eu possa falar por enquanto. Eu já tô gostando porque eu amo esse universo e eu amo Neil Shusterman, mas assim, já tem algumas coisas que eu já tô, tipo, com o coração na mão, que eu fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Ai, eu preciso que as coisas se resolvam. Eu já tô meio angustiada, mas tô achando, obviamente, muito interessante, porque já é um universo que eu conheço, já é um universo que eu gosto muito, então não é difícil entrar nesse universo, não é difícil, assim, ser sugada pra essa história, já que, afinal de contas, né, é o terceiro livro aí da trilogia. E essa semana eu também comecei Os Testamentos da Margaret Atwood. Eu cheguei na página 70 e, assim, já estou amando, já tô achando, assim, uma aclamação sem fim. Eu amo muito a escrita da Margaret Atwood. É uma escrita que flui muito bem pra mim, então, assim, nessas poucas páginas que eu li, eu já tô, tipo, super, sabe, me sentindo muito inserida no mundo, nesse universo. E, assim, muito intrigada pelos personagens, porque até o momento eu acho que já rolou aqui alguns pontos de vista diferentes, né? Então, se eu não me engano, a gente vai acompanhar aqui 3 mulheres. Os capítulos vão se alternar entre elas. É em primeira pessoa, assim como o conto da Aya, só que agora a gente tem outras visões, né? Sobre Gilead e sobre outras coisas também. Eu não tenho ideia do que a Margaret aprontou aqui, então eu tô muito curiosa, com um pouquinho de medo também. Mas eu acho que vai ser sucesso. Acho que eu vou gostar muito desse livro. Vamos ver, né? Se agora, nessa última semana da maratona, eu consigo finalizar. Então, nesses primeiros dias da maratona, nesses primeiros 8 dias da maratona, eu li um pouco mais de 500 páginas. Não foi muito assim, né? Eu esperava ter lido mais, só que alguns dias eu não tava com a cabeça boa, eu tava passando por alguns problemas e não conseguia, assim, focar tanto na leitura. Então, em alguns dias eu li muito, mas em outros eu li muito pouquinho. O que acabou aí, no fim das contas, me dando um saldo bom, né? De páginas lidas no final, mas eu não mantive, assim, uma frequência muito alta de leituras diárias, né? Agora a gente tem até dia 30 ainda de maratona, tem bastante coisa ainda pra rolar. Eu realmente espero conseguir finalizar Os Testamentos, e assim que eu tiver um pouquinho mais adiantado os Testamentos, eu quero pegar Poliana pra ler. Não quero demorar muito, quero ver se até o fim de semana eu consigo pegar Poliana, porque é um livro curtinho, então quero ver se eu dou conta de finalizá-lo também. Acho que, assim, não é uma meta muito fácil de alcançar, mas também não é impossível, então quem sabe, né, até o final da maratona eu consiga bater todas as minhas metas. Vou ficar muito satisfeita se isso acontecer. Então, antes da gente finalizar o vlog, vou mostrar o livro que chegou aqui em casa, né, que era um livro que já tava na minha wishlist há bastante tempo e ele abaixou de preço. E ele é Darkside, né, gente? Darkside a gente já sabe. Eu já estipulei pra mim que se eu vejo o livro 30 e poucos reais pra baixo, se for menos de 30 reais, então, nossa, eu sempre acabo comprando, porque os livros Darkside andam muito caros, então eu sempre aproveito as promoções pra adquirir os livros que já estão na minha wishlist. E o livro que estava já há bastante tempo na minha wishlist era Lady Killers, que eu consegui por um precinho muito bom lá na Amazon, uma promoção que rolou. Eu busquei ele hoje, já tirei da caixa, inclusive a caixa tá aqui, mas estou deixando os unboxings pra fazer lá no Insta mesmo, e aqui só o Book Haul mostrando pra vocês o livro. Como sempre, né, é uma edição muito bonita, tem o corte aqui em preto, tem o marcador de fitilho, né, então é um padrão já que tá sendo adotado, né, pelos livros dessa coleção Crime Scene. E assim, é um livro muito bem feito, ele é todo em preto e rosa, né, todas as ilustrações e tal, toda a diagramação do livro, todo o trabalho gráfico dele é nessas cores, né, preto e rosa. Enfim, é um livro bem bonitão, que eu não tenho intenção de ler agora. Ele seria um ótimo livro pra ler em outubro, mas livros de true crime são livros que demoram um pouquinho mais, né? Não são livros pra gente ler assim rápido. Então eu não vou deixar esse livro específico pra ler em outubro, eu vou ler ao longo dos meses aí. Depois que eu ler um outro livro que eu tenho ali, que também é da Darkside, né? Que é o livro do Ted Bundy. E esse aqui eu vou deixar encostado um tempinho pra ler depois. Mas é sempre bom ter alguma coisa de true crime aqui em casa pra ler, porque eu adoro ler sobre serial killers, né? Eu li aquele livro da Darkside, que foi Serial Killers, Anatomia do Mal, e assim, não foi assim uma experiência tão boa quanto eu imaginava. Eu gostei, mas não tanto quanto eu esperava. Esse aqui, eu tô com um pouco mais de expectativa, eu vejo muita gente falando bem dele, e eu acho, né, como é uma outra autora, e é um livro que parece ser mais direto ao ponto, eu acho que eu vou gostar um pouco mais. Agora sim, eu vou finalizando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você participou dessa maratona da Kabuki, como que foi pra você, se você gosta de participar de maratonas. Eu particularmente gosto muito,
muito, mas às vezes eu acabo deixando de lado porque eu não quero me pressionar, né, pra poder ler muito, mas tem vezes que eu tô super na vibe e quando eu tô na vibe eu aproveito pra participar de tudo que é maratona que aparece na minha frente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like pra poder me ajudar na divulgação e também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. A gente se fala. Tchau, tchau!